Bom dia, queridos, tudo bem? Vamos louvar ao Senhor, vamos começar esta nossa escola bíblica virtual, cantando ao Senhor, porque bom é o Senhor para os que esperam nele. Amém? Bom é o Senhor para os que esperam nele, bom é aguardar a sua salvação. Suas misericórdias são que me sustentam, elas se renovam todas as manhãs. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. Bom é o Senhor para os que esperam nele, bom é aguardar a sua salvação. Suas misericórdias são que me sustentam, elas se renovam todas as manhãs. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. A minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor se renovam sobre ti. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre ti. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. Olá, queridos irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Hoje é uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês mais uma vez para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Antes de iniciarmos de fato o nosso bate-papo, o nosso diálogo desta manhã, quero convidá-los a orar comigo neste momento. Vamos orar ao Senhor? Deus eterno, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, para pedir a Tua bênção sobre nós. Fale, Senhor, aos nossos corações nesta manhã. Fale, Senhor, conosco. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Nós queremos aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Por isso nos colocamos à Tua disposição. Abra, Senhor, e transforme mente e coração para que possamos, ó Deus, compreender o Teu recado. A começar em mim, Senhor. Quebre corações para que possamos, Senhor, nos rendermos aos ensinamentos da Tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de irmos de fato ao nosso bate-papo de hoje, quero agradecer a confiança e a oportunidade de estar mais uma vez aqui compartilhando da palavra do Senhor. Para mim é uma grande alegria e eu espero que nós possamos ter um estudo, ainda que breve, bastante proveitoso nesta manhã de domingo. Bom, nós vamos nos basear no texto que se encontra no livro de Salmo, capítulo 46, versículo 10, que diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esse texto, ele é bastante interessante, eu sempre gostei bastante dele, por nos trazer um ensinamento bem particular sobre a confiança em Deus. É preciso nós termos essa consciência. É preciso nós termos esta paciência. Esse texto ele é compreendido, ele é escrito, ele é iniciado, esse versículo específico, com um imperativo: aquietai-vos. E talvez nos nossos dias modernos, nos nossos dias atuais, esse seja o maior desafio que nós, enquanto sociedade, podemos lidar: o silêncio. Em dias em que quem fala mais alto tem a razão,
ou quem fala mais tem um destaque. Saber se colocar em silêncio é uma virtude que poucos têm. E o texto, ele nos traz essa perspectiva baseada na importância do silêncio. Se pararmos para analisar, o silêncio para nós ele pode se manifestar de diversas formas. Ele pode ser uma forma de evitar um conflito. Normalmente, quando a gente está mais acalorado, quando a gente tem aquela discussão, o que primeiro se cala é o que promove a paz, vamos por assim dizer. Às vezes, é melhor perder a briga do que perder o relacionamento, seja ele amoroso, seja ele familiar. Eu acredito que em tempos tão difíceis como que vivemos, em tempos em que nós não temos um real dimensionamento do valor dos relacionamentos, saber se colocar em silêncio é uma virtude que precisamos desenvolver. Nós temos uma sociedade em que parece que tudo se torna bastante líquido, bastante volátil, que muda a todo instante. As nossas crenças, as nossas ideologias, os nossos pensamentos, as coisas que norteiam os nossos governos, as coisas que dirigem a opinião do nosso senso comum, tudo isso muda muito rapidamente. E hoje, mais do que nunca, com a mesma velocidade dessas mudanças, nós vemos a velocidade da alteração. A velocidade da alteração de tom. Parece que a paciência, o saber silenciar, é um talento escasso no nosso meio. É um talento escasso porque nós vivemos em um mundo marcado pela ansiedade. Nós não sabemos esperar. Nós sofremos com aquilo que projetamos para um futuro distante. E quando eu casar? E quando eu ter filhos? E quando eu me formar? E se eu não conseguir o emprego? Ou se eu não passar no concurso que eu desejo? Ou se meu cabelo cair? Ou se nós sofremos com a síndrome do imediatismo? Tudo para nós é imediato. O contexto desse texto era um contexto de guerra. Fazendo alguns estudos sobre esse texto, pesquisando em algumas fontes, nós vamos perceber que esse termo, aquietai-vos, ele provém do hebraico, que significa parem de lutar. Se a gente pegar a versão da Bíblia na linguagem de hoje, ela vai dizer justamente isso. Parem de lutar. E é interessante que esse texto, ele não é um texto de fraqueza. Não é um texto que vem nos trazer um ensinamento de desmotivação. Muito pelo contrário. Esse texto, como a Bíblia de uma forma geral, ela nos traz um ensinamento que é bastante importante. Precisamos descansar no Senhor. E esse, como eu disse anteriormente, é um dos grandes desafios que temos como igreja hoje. Se nós pegarmos alguns textos da Bíblia, vamos perceber que no momento de dificuldade, no momento em que a calamidade tomou conta, no momento em que a ansiedade esteve presente, esperar no Senhor foi o melhor caminho, foi o melhor remédio. Se nós vermos o Salmo de número 40, nós vamos observar que o salmista ele diz exatamente isso. Eu esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Se nós formos para Lamentações de Jeremias, capítulo 3, nós vamos observar que o autor ele coloca justamente isso. Ele diz, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Esperar no Senhor
não é uma atitude passiva, uma atitude de fraqueza, uma atitude de inércia, aquela que nos faz permanecer como estamos. Esperar no Senhor revela uma atitude ativa, revela uma postura ativa, uma postura que muda as ações, uma postura que transforma ações. Esperar no Senhor é trabalhar para o Senhor, é permanecer confiante em Deus, é permanecer confiante de que Ele traz para nós as bênçãos, não porque nós merecemos, mas como o texto em Lamentações que nós acabamos de ler nos diz, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam todas as manhãs. Grande é a fidelidade do Senhor. Em tempos como os nossos, é importante termos essa consciência. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Não é fácil, meus queridos. Não é fácil. Não, eu sempre costumo dizer que dos personagens bíblicos, o que eu mais me assemelho, o que eu mais me identifico, é o discípulo, Pedro. Porque do seu temperamento, porque do seu gênio hiperativo, vamos assim dizer. Mas se nós pegarmos a vida de Pedro, talvez ele tenha sido um dos que mais foi transformado pela graça do Senhor. Um dos que mais foi transformado pelo poder de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Esse é um desafio bastante importante. Mas o salmo que nós lemos, Salmo de número 46, versículo 10, ele não termina desta forma. Não é apenas aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele continua dizendo, eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Uma das crenças, das doutrinas que temos, que eu considero das mais importantes, se não a mais importante, é reconhecermos a soberania de Deus. Esta é uma atitude ativa muito complicada. Por vezes nós queremos e preferimos dar o nosso jeitinho brasileiro, agir por meio dos nossos próprios passos, decidir aquilo que não nos cabe, ser senhor do nosso próprio destino. É interessante que o texto ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Cristo, Ele é o Senhor de nossas vidas. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Deus atemporal. Ele é um Deus que não se pode medir. É interessante quando a gente pensa nessa perspectiva, porque confiar e esperar no Senhor, quando temos esta compreensão, é mais fácil. Porque aí não depende de nossas forças. Eu acredito que quando temos que esperar, baseados na nossa perspectiva humana, da nossa capacidade, quando temos que esperar, lidando com a nossa ansiedade, quando temos que esperar, fundamentados na nossa própria força, aí caímos. Caímos porque não somos capazes, porque não temos por nós mesmos, enquanto seres humanos, o poder de transformar, o poder de mudar, o poder de ser Senhor. Mas quando nos esperamos em Deus, mas quando confiamos em Deus e nos colocamos ao seu dispor e descansamos em seus braços, não com um descansar passivo, mas com um descansar ativo, aí as coisas facilitam. Não facilitam por nossas capacidades. Facilitam porque sobre nós abunda a graça de Deus. Como havia provocado no início dessa reflexão, talvez uma das coisas mais difíceis para nós hoje seja esperar. Seja esperar o momento de sair de casa. Seja esperar o momento de retornar à igreja.
seja esperar o momento de retomar a nossa vida normal. Seja esperar a retomar as nossas atividades. Seja esperar a retomar a nossa normalidade. Esperar. Esse é um grande desafio. Nós não fomos ensinados a isso. Nós fomos ensinados ao agir, ao fazer, ao acontecer. Para ontem, nem para hoje é, para ontem. E isso é um desafio para nós. Mas o Senhor, Ele nos chama a um compromisso. Confiar nele. Não sabemos de fato quando tudo isso vai passar. Não sabemos e nem imaginamos como será daqui para frente. Como agiremos, como os nossos comportamentos deverão ser. Como haveremos de agir. Como haveremos de nos portar enquanto sociedade. Mais do que nunca, nada sabemos. Mas uma coisa precisamos ter em nossa mente com uma convicção muito forte. Cristo está conosco. E Ele nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse texto para nós não é um consolo puro e simplesmente. É uma palavra de esperança. É uma palavra de vida. E de vida encontrada em Jesus. Uma palavra de vida que se realiza, que se encarna, que se materializa na pessoa de Cristo. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esse é um desafio que precisamos colocar em prática. Difícil? Sim, muito difícil. Mas acredito que necessário. Como igreja do Senhor, precisamos confiar nele. Como igreja do Senhor, precisamos descansar em Deus. É do desejo de todos que esse mal se passe. É do desejo de todos que tenhamos a nossa vida melhorada, sustentada. Mas precisamos saber que aquele que é o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco. Então, nesse momento, evite contendas. Então, nesse momento, se coloque em silêncio. Porque quando as nossas forças acabam, quando nós não temos mais uma solução, quando para nós o impossível se torna real, então, neste momento, o poder e a graça do Senhor se manifestam. Olhe para as coisas simples da vida. Perceba Deus na simplicidade. O silêncio, mais do que um protesto. O silêncio, mais do que um ato de observar, mais do que um ato de silenciar conflitos, é um ato de sabedoria. É o momento em que nós abrimos a nossa perspectiva de visão. Faça um desafio. Você vai pausar esse vídeo e escutar os sons que está à sua volta. Seja sensível a eles. Escute o mais alto. De provavelmente sua família falando, ou de vizinho com som, mas tente escutar aquele som mais distante. Após esse exercício, volte para mim. É assim que devemos nos comportar na presença de Deus. Sermos sensíveis. Em um mundo em que nossas vozes se sobrepõem, em um mundo em que muitas vozes ecoam em nossos ouvidos, ter a ciência, ter a capacidade de se colocar em silêncio e de perceber o sensível, este é um grande triunfo, é uma grande vitória. Que Cristo nos abençoe, que Ele possa falar aos nossos corações, que Ele possa aquietar o nosso ser, que Ele possa transformar a nossa vida, que Ele possa nos fazer diferentes, para a honra e para a glória do Teu Santo Nome. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, que o Senhor te abençoe, minha irmã, que esse seja um domingo, o início de uma semana, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam repousantes sobre a sua vida, sobre a sua família, para a glória do nosso Deus. Deus te abençoe, um forte abraço
e até uma próxima oportunidade.